A paz do Senhor Jesus, estamos para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. Hoje a lição de número 10 com o título A Intercessão pelos Efésios. Isso está aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21, onde o apóstolo Paulo abre essa sessão mostrando a razão, já iniciando com a razão da sua intercessão pela igreja, quando ele inicia no verso 14 dizendo: por causa disso me coloco de joelho. E aí ele entra na intercessão pela igreja. Então, quando ele usa a expressão por causa disso, ele está fazendo referência à dádiva que os gentios haviam recebido da parte de Deus, sendo inclusos no plano, no projeto de salvação, tanto para judeus e agora os gentios, formando-se um só corpo, formando-se a igreja. E por essa razão dizer a Paulo que ele orava pela igreja, ele intercedia pela igreja. Então essa lição vai se desenvolver na intercessão que o apóstolo Paulo fazia pela igreja em Éfeso. Creio que vai servir para mim e para você, para nós também entendermos e como fazermos isso, orando hoje pela igreja, ser intercedendo pelos nossos irmãos. Então vemos Paulo iniciando a sua intercessão com o seguinte pedido. Primeiro ele orava pedindo para que o poder do Espírito Santo estivesse sobre a igreja, quando ele diz no homem interior, e a presença de Cristo constante sobre a igreja. Paulo ele fazia essa intercessão confiado, diz a Bíblia, o texto, nas riquezas da glória de Deus. Isso mostra o amor, a graça e a misericórdia de Deus para com o homem. Nessa confiança, Paulo rogava pedindo o poder do Espírito Santo no homem interior. Isso faz alusão ao fortalecimento da igreja pelo poder de Deus. Não que a igreja não tinha, o poder ela tinha, mas a intercessão dele era aqui constantemente, porque Paulo sabia que a igreja ela necessitava do constante poder de Deus para vencer o pecado, para manter-se constante e para compreender as coisas espirituais de Deus. Era só através do poder do Espírito Santo. E por essa razão ele orava sempre pedindo o poder de Deus sobre a igreja. O segundo pedido da sua intercessão, que ele mesmo revela, era sobre a habitação de Cristo de forma permanente. A gente vê que Cristo ele já estava com a igreja, mas a intercessão dele era uma preocupação que a igreja necessita a presença de Deus, porque ele sabia que sem a presença de Deus, a igreja não iria chegar ao seu destino final. Então o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre a intercessão pela igreja com esses dois pedidos, pedindo o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença permanente de Cristo sobre a igreja. Então, esses eram os dois motivos de oração, de intercessão do apóstolo Paulo pela igreja. Nós vemos o amor como uma mensagem central do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele intercedia pela igreja com o propósito que a igreja viesse entender e colocar em prática esse amor, o amor de Deus, que é praticamente a marca do cristão. Mas como poderíamos definir o amor? João diz que o amor é o próprio Deus. Por isso que ele chega a dizer o seguinte: quem não ama nunca viu a Deus. Então, a própria Bíblia ela fala que
o amor foi que levou Cristo a se sacrificar no Calvário por nós. A Bíblia também mostra que o amor, ela é a identidade do cristão. Quando o Senhor Jesus disse ali no Evangelho, quando ele relata que se nós nos amarmos uns aos outros, todos saberão que nós somos discípulo de Cristo. Então o amor, ele é uma marca, ele é a identidade do cristão. Então quando Paulo ele fala sobre arraigados e fundados em amor, o que Paulo ele queria, depois dele orar pedindo o poder de Deus, pedindo a presença de Cristo sobre a igreja? Agora ele apresenta que o amor viesse estar arraigado, fundado com a igreja. Quando ele usa essa expressão arraigado e fundado, a gente vê o seguinte: te vê como uma planta e um edifício, mostrando o seguinte, que o amor de Deus é a base, é a estrutura do cristão. Por isso que se nós não amamos, podemos dizer que nós estamos em fundamentos, falsos, que não são os de Cristo. Porque a base, o fundamento do cristão é o amor. É amando a Deus e amando a todos, ao seu próximo. Eu quero ler com você na própria revista, quando ele fala a intensidade do amor de Cristo. Diz assim: consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que, por isso, devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui, Paulo, nós vemos a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Então a gente vê Paulo preocupado na sua intercessão para que a igreja viesse entender e colocar em prática o amor que Deus já havia derramado sobre eles, que seria o amor de Cristo. Assim como Cristo nos amou, diz a Bíblia, nós devemos amá-lo também. Então, a importância de nós termos o amor de Deus arraigado, fundado em nossas vidas. O apóstolo Paulo agora, ele encerra a sua intercessão exaltando ao Senhor nosso Deus, mostrando quem faz e quando faz, mostrando que ele faz muito além do que nós pedimos e pensamos, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então eu quero ler com você, a revista diz assim, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Então é difícil a gente conseguir dimensionar, porque Deus ele surpreende.
ele realmente, às vezes a gente pede uma coisa, queremos algo da parte de Deus, e Deus, às vezes, ele responde de outra maneira, e a gente percebe que é de maneira diferente e muito melhor do que nós queríamos. Nós temos um exemplo bíblico, um exemplo de Salomão, o pedido que Salomão fez a Deus. Imagina, Deus se apresenta para ele em sonho e diz para ele o que ele quer. Já pensou Deus chegar conosco e dizer: o que tu queres? O que você faria? Ou o que você diria para Deus? Pois é, Salomão, ele já sabia o que queria. Ele pediu para Deus o quê? Sabedoria para conduzir o rebanho que lhe foi confiado. E diz a Bíblia que Deus olhou o coração dele e viu que o pedido era sincero, que ele não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos. E diz a Bíblia que Deus surpreende Salomão e diz: Salomão, eu vou te dar a sabedoria que tu precisa e vou fazer de ti um homem mais rico, que não haverá semelhante a ti. E Deus assim o fez. E também os seus inimigos, que nem quiseram brigar, pelejar contra Salomão, pois o reino de Salomão foi um reino de paz. Então isso foi as bênçãos de Deus por um pedido, imagina, por um pedido que Salomão fez a Deus com sabedoria. Deus lhe concedeu muito mais do que ele pedia. Então a gente vê, é difícil de trazer uma medida do que Deus ele pode fazer, que ele é capaz, acerca das bênçãos dele para conosco. Então é algo maravilhoso da parte de Deus. Por isso que Paulo ele encerra a sua intercessão exaltando ao Senhor. Aleluia. E diz aqui o convite para adoração. Então Paulo ele encerra esse capítulo fazendo um convite para exaltar, como diz, anotamos aqui. Paulo encerra o capítulo lembrando que as riquezas que a igreja recebeu foi dádivas concedida por Cristo e que a ele seja a glória na igreja. Então, o que a igreja havia recebido, diz, vem de Deus, vinha do Senhor. É como fazendo assim lembrança para a igreja não esquecer que tudo que eles tinham recebido vinha de Deus, não vinha deles. Eles deviam o quê? Por isso que é um convite para. Ele encerra a sua intercessão convidando a igreja para não esquecer, lembrar que receberam tudo de Deus, então que ele merece ser honrado, ser adorado e ser glorificado. Eu quero ler na revista que fala a glória devida a Deus. Diz assim: em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então Paulo, quando ele diz, ele faz esse no versículo 21, para todo sempre, é que a igreja nunca vem esquecer de adorar a Deus, que a adoração é para Cristo, a adoração na igreja é Cristo, a exaltação da igreja é Cristo. O templo pode ser o mais formoso e pode ser o mais bonito de todos, maior, com toda aquela mega estrutura, mas nunca esqueça que a glória na igreja é para Cristo. Imagina nos tempos atuais, nos dias que nós vivemos hoje, que alguns até se gloriam do templo que tem, da onde eles se congregam, e outros dentro da igreja se gloriando, a líderes, pessoas que lideram rebanhos, se gloriando com o rebanho que tem ou pela estrutura que eles têm, esquecendo que Paulo ele termina a sua intercessão
pedindo para que a igreja, as gerações jamais viessem esquecer que a glória na igreja é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero concluir com o que a revista diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo tempo. Então, nós finalizando essa lição, espero ter ajudado, contribuído. Você tem uma compreensão sobre a intercessão, do apóstolo Paulo pelos Efésios. Então aí está esse assunto que fala sobre intercessão, que sirva de exemplo para nós intercedermos hoje pela igreja. Às vezes a gente ora e intercede por tantas coisas na igreja, mas aí Paulo está apresentando para nós na lição de hoje o que é mais importante para a igreja, tá certo? Então, Deus abençoe, nos vemos na próxima aula, em nome do Senhor Jesus. E um forte abraço.